Olá, este é o Sindicato em Ação, um programa da TV Sindifisco RS em parceria com a TV Urbana. No programa de hoje vamos estar reproduzindo mais uma vez duas entrevistas da nossa RS Rádio, no seu programa diário RS em Pauta, todos os dias ao meio-dia, de segunda a sexta-feira. Antes de mais nada, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e clicar no sininho do YouTube para receber as notificações toda vez que tiver um vídeo novo. A primeira entrevista de hoje será com o auditor fiscal da Receita Federal, Flávio Campos, que vai estar falando sobre crimes tributários. Na segunda entrevista, estaremos conversando com o ex-ministro das Relações Exteriores e da Defesa, Celso Amorim, que vai estar tratando de democracia em tempos de pandemia. Não perca tempo, então, vamos lá assistir as duas entrevistas. Olá pessoal, bom dia. Estamos dando início agora ao programa RS em Pauta. Vamos então à nossa pauta de hoje. Vou trazer aqui para a tela o jornalista Luiz Augusto Kern, que vai conversar conosco hoje também sobre as questões aí políticas, a leitura política sempre com alto nível. Muito bem-vindo lá aqui. Bom dia, muito obrigado. Bom dia, nossos ouvintes, telespectadores também. Olha, vou prestar uma homenagem para o Lauro Quadros, grande jornalista, né? Olha, gente, começando com o tradicional bordão que ele iniciava, né? Olha, gente, a crise política subiu mais 1 ou 2 degraus no Brasil. Quem nos acompanha diariamente sabe que eu tenho citado que após a pandemia, ou junto com ela e junto com a economia que está naufragando, já naufragava antes da pandemia, virá uma crise política. E isso todos estão vendo, quem acompanha o noticiário e os jornais, né? Mas hoje ela subiu mais 1 ou 2 degraus a crise política, aprofundando as confusões e a desorientação que o país está nesse governo Bolsonaro. A Polícia Federal, pela manhã hoje, fez uma apreensão de celulares e computadores na casa do governador do Rio de Janeiro, Witzel, que se elegeu junto com o Dória, se elegeram junto com o Bolsonaro naquela onda conservadora que levou praticamente todo mundo de roldão para o Poder Executivo estadual, municipal e federal, né? Pois hoje de manhã a Polícia Federal fez uma operação lá autorizada pela STJ, né? Lá no Palácio das Laranjeiras, a sede do governo do Rio de Janeiro. Isso é de uma relevância, de uma importância absurda nesse momento, aonde o ex-aliado dos bolsonaristas e do governo Bolsonaro, Moro, acusa o Bolsonaro de estar interferindo na PF. Bolsonaro mudou o comando da PF, mudou o ministro da Justiça, mudou o comando da Polícia Federal no Rio de Janeiro e, subitamente, uma ação da Polícia Federal lá no governo de São Paulo, apreendendo celulares que o general Augusto Heleno, do GSI, do Gabinete de Segurança do Presidente da República, disse que se pegarem o celular do Bolsonaro é um absurdo, que vai ter represália militar e golpista. Então, meus amigos, olha, a confusão no país é generalizada. Ninguém se entende mais com ninguém. O governo Bolsonaro, como a gente viu naquela reunião, não tem nenhum interesse de comandar o país, quer destruir as instituições democráticas e desmontar a legislação trabalhista, que já desmontou lá no governo do Michel Temer, começou lá e o Bolsonaro deu continuidade. E agora a confusão se instala nos governos estaduais, que já estavam batendo boca, e as prefeituras com o Bolsonaro, mas agora tem uma ação policial que até pode ter suas razões jurídicas, suas razões penais, mas que nesse momento onde a acusação do ex-ministro Sérgio Moro é de que Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal, contamina totalmente a Polícia Federal. Quer dizer que a Polícia Federal, as Forças Armadas, só falta agora as polícias militares estaduais se revoltarem, nós teremos então uma revolução, um golpe militar de todos os níveis militares e policiais no país. Não está sendo bom isso. Não está sendo bom para o país. Isso, a economia, evidentemente, não vai sair dessa paralisia que ela ficou. E eu acho que, por isso, mais do que nunca, a nossa pauta de hoje, que é discutir com o auditor fiscal da Receita Federal,
quais os rumos do país nessa área e quais os rumos daqueles que sonegam, que prejudicam ainda mais, além dessas confusões políticas todas que travam investimentos do exterior para cá, e mesmo os empresários locais não investirão. Aí nós temos agora as confusões políticas totais causadas pelo governo Bolsonaro. Então eu acho que muito boa hora a nossa pauta vai ouvir alguém da Receita Federal e que pode nos ajudar muito a compreender o rumo das coisas, né, na área econômica e na área tributária também, né? Esse é o meu comentário de chegada, Everton. Os acontecimentos estão rolando. Estou acompanhando aqui no programa, mas... Amanhã ainda o STJ ele deve votar a questão do caso Marielle, por exemplo, se federaliza ou não, né, o caso Marielle, então amanhã, dia 27 de maio. Por isso, os familiares da Marielle e do Anderson, eles não estão querendo, eles estão fazendo uma campanha em nível nacional também para que não seja federalizado o Instituto Marielle, que foi criado também. Isso em função disso que tu também falas, né, do descrédito que talvez a Polícia Federal esteja se encaminhando, um órgão tão importante como a Polícia Federal, em função dessas denúncias aí de interferência do governo federal, né, e para tentar, inclusive, talvez, abafar alguma possibilidade de crime de familiares do presidente. Né? Exatamente. A Polícia Federal, a Polícia Judiciária, é um órgão policial de Estado e não pode se envolver na política do varejo, do dia a dia, do governante de eventual. Não pode. A Polícia Federal tem que estar à parte disso, fora disso. Mas tudo isso é consequência daquela noite lá das eleições de 2018, 2016, aonde a Aécio Neves, do PSDB, tucano, disse que não aceitava o resultado das eleições. Não aceitava. A partir dali, as coisas desandaram, porque quando se quebra uma regra, pode se quebrar todas. E é o que vem acontecendo no país. Se se quebrou uma regra, foi possível quebrar uma regra constitucional e uma regra de civilidade, de convivência entre a direita, a esquerda, o centro. Há eleições, é democracia, ganha a eleição e leva quem ganhou, no caso Bolsonaro, né? Há uma discussão se é válido ou não é válido o impeachment dele, né? Justamente para não quebrar de novo a regra. Mas a partir de lá o país virou esse caos total. É um caos total. Tem, inclusive, o próprio presidente Bolsonaro, na época da eleição, também disse que não aceitaria o resultado das eleições caso ele não fosse o vencedor. E depois ele disse, agora há pouco, que teria provas de que houve fraude nas eleições, mas não apresentou ainda, né, essas provas. Sim, mas aí eu não consigo entender. Houve fraude e ele ganhou? Mas o que ele diria, então, se ele tivesse perdido? Uhum. Houve fraude e ele ganhou? Então, que fraude é essa? Não dá para entender, né? Não dá para entender quase tudo nesse governo, é tudo sem pé nem cabeça. É. Bom, vamos então à nossa pauta principal de hoje, vamos trazer aqui para a tela o auditor fiscal da Receita Federal, Flávio Vilela Campos, que já está nos aguardando aqui. Olá, Flávio, muito bem-vindo. Boa tarde, Everton, Lac, um prazer estar aqui com vocês para conversar um pouco aí do crime tributário e da situação que vivemos, né? Que bacana. Então, para os nossos ouvintes conhecerem, deixa eu botar aqui na tela o livro do Flávio. Eu vou ler aqui para os nossos ouvintes que nos acompanham, então, no Facebook. O Flávio é autor do livro, é um título grande, gente, Estudo Comparado sobre a Extinção da Punibilidade e Elementos Fundamentais dos Crimes Tributários, paralelo entre a experiência internacional e o modelo adotado no Brasil, o privilégio do sonegador. Flávio, nos explica um pouco mais, então, nos fala um pouco sobre esse teu livro, de forma, eu sei que ele é bastante técnico e profundo, né, mas aqui para nós, eu e o Lac, que não somos grandes conhecedores, e alguns dos nossos ouvintes também, nos explica um pouco melhor o que é esse tema que tu abordas no teu livro. Dando uma visão bem macro do livro, o que eu posso dizer é, assim, o objetivo foi mostrar o que é o tributo na sociedade, a função social do tributo, analisar o crime tributário desde sua fundamentação, ele vem de um crime econômico, é um crime do colarinho branco, e por isso as dificuldades de incriminar o sonegador, o crime
conhecido no mundo inteiro como evasão fiscal, aqui no Brasil como crime contra a ordem tributária, e trabalhar esse crime, a história dele no Brasil, e, em especial, uma comparação. Nós fizemos um comparativo de como trata esse crime, o crime de evasão fiscal, o crime tributário, de sonegação, o Brasil em comparação com os outros países. Então, assim, o que há de inédito é a comparação que foi esse estudo de direito comparado entre o crime tributário no Brasil, a previsão de extinção do crime pelo pagamento do tributo, que é uma característica que o Brasil tem, e como os outros países trabalham. Nós analisamos 39 países, o Brasil mais 38, e comparando desses 18 dos 20 maiores PIB do mundo estão nesse trabalho. Então, se pega os grandes países, e qual que é a visão internacional? Nós estamos alinhados com o resto do mundo ou não? O resto do mundo vê o crime tributário de uma outra forma. Então, esse foi o propósito principal do trabalho, analisar o crime, sua essência, o bem jurídico tutelado, a parte jurídica dele, mas, em especial, como o resto do mundo trabalha o crime tributário. Como eles veem a visão do sonegador, desse que lesa toda a sociedade, subtraindo os recursos para função social, tributo, para mudar a realidade social desse país. O único caminho para mudar a realidade social desse país é a redistribuição por meio de tributos, e aí é o trabalho que envolve todo esse cenário do crime tributário. Tá? O que eu posso dizer aqui? O resto do mundo, dando uma visão já de como trata o crime tributário comum. Com toda certeza, o país mais benevolente com o crime tributário no mundo, com a sonegação fiscal, é o Brasil. Os outros 38 países são mais duros que o Brasil no trato com o crime tributário. A possibilidade de extinção da pena pelo pagamento, quer dizer, uma pessoa comete o crime e depois paga o tributo e com ele exclui-se a pena, a extinção, é extinta a punibilidade desse crime, no Brasil, ela é a qualquer tempo pela atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, não há nenhum país do mundo que trata dessa forma, que basta pagar o tributo, você faz um crime, monta uma organização criminosa, trabalha todo para sonegar e basta pagar esse tributo, se um dia for pego, e se você pagou esse tributo, você está livre da pena. São pouquíssimos países do mundo, 82% dos países não permitem esse pagamento após a denúncia. No Brasil, com essa atual jurisprudência, pode pagar a qualquer tempo. Nenhum país do mundo tem essa situação. Se a gente buscar a Alemanha, o pagamento tem que ser espontâneo antes de qualquer procedimento. Espanha, se a gente for aqui na América, o país mais falado pelo atual governo, que é o Chile, no Chile é totalmente segregado. O crime tributário do tributo, ele pode pagar mesmo espontaneamente que o crime cometido, ele será punido. O criminoso de sonegação fiscal. Isso eu estou falando do Chile, o país que tem o menor gap fiscal da América. Justamente onde o enforcement, a situação, as medidas duras para o mal contribuinte existe. Esse é um ponto também a se destacar. Ninguém está aqui apregoando que tudo é crime. Não, uma mera inadimplência, um erro, isso não é crime. Crime é forjar provas, criar empresas de fachada, interpostas pessoas, fazer toda uma estrutura para sonegar impostos, buscar paraísos fiscais para as grandes empresas com paraísos fiscais. Isso é crime, e isso é o que é punido por sonegação. Não é uma simples inadimplência, um simples erro. E a gente vê, os países que tratam isso mais sério, eles permitem que todos paguem um tributo, e com isso que todos paguem menos. Ninguém apregoa que todos querem pagar cada vez mais, que se quer uma carga tributária cada vez maior. Se quer a carga tributária necessária para a sociedade, pelo que ela elegeu na sua Constituição como necessária para a sociedade, e essa carga tributária deve ser suportada por todos. E, para isso, eu tenho que tratar muito bem
Existe uma pirâmide de compliance que mostra um trabalho que vem desde iniciou na Austrália, a OCDE divulga, Flávio, deixa eu só te interromper um minutinho, por favor. Primeiro, antes da gente seguir nessa linha, eu vou pedir para te explicar para o nosso ouvinte o que é o compliance, né? A pirâmide aqui nós já selecionamos, né? Tu tinha pedido para a gente selecionar para botar na tela, mas o que seria o compliance? E antes disso eu te pergunto também, no Brasil existiria então uma facilitação para o sonegador de parte da legislação, ou seria algo mais encaminhado na linha do judiciário? Não, da legislação, e a jurisprudência do STF ampliou, já tinha na Lei 8.137 a previsão da extinção até oferecimento da denúncia, com as leis dos refis, que é outro grande mal para a tributação, esses parcelamentos especiais e com anistia, um parcelamento de 2009, ele ampliou, e o Supremo entende que isso não foi revogado, então que vale pagamento a qualquer tempo. Então, essa situação o contribuinte cometeu o crime tributário, cometeu a sonegação, ele pode pagar a qualquer tempo. Isso é em função da legislação, e com a jurisprudência do judiciário entendeu que a situação de pagar a qualquer tempo previsto em uma das leis dos parcelamentos especiais está estendida até hoje, que não foi revogada, ela não seria só para aquele parcelamento, e sim para toda a situação. Então, com isso, a jurisprudência que pode se pagar a qualquer tempo é uma legislação benevolente que não existe paradigma no mundo sobre essa situação. Tá certo. E só lembrando aqui, né, Flávio, para os nossos ouvintes, a gente sempre comenta aqui no programa que o sonegador é aquele que, no caso do imposto, vamos supor, o imposto ICMS, que é o imposto estadual aqui, que é o âmbito que a gente trabalha mais, o sonegador é aquele que cobra o imposto no produto ou no serviço, ele se apropria desse valor e na hora de repassar para o Estado, ele não repassa, então ele sonega esse valor. A gente sempre fala nesse sentido porque tem aqueles grupos, né, que a gente vê no WhatsApp, nas redes sociais, dizendo que tem que sonegar porque tem muito imposto no Brasil, então que tem que sonegar. Tem empresário que na época da campanha chegou a falar, eu vou sonegar e recomendo que todos soneguem. Mas daí como é que é isso? É sonegar com o dinheiro do contribuinte já no seu bolso, já na sua conta bancária, não é? Justamente, é um tributo como o ICMS, tributação indireta, quem paga por ele quem consome, é o consumidor. Ele é transferido ao consumidor. No momento que ele não paga, na realidade, ele está subtraindo aquele recurso que ele obteve do consumidor, que ele cobrou do consumidor, colocando no seu bolso e deixando a sociedade sem a oportunidade de ter esses recursos para a função que o tributo foi criado. E a gente tem que entender, se a sociedade entendesse que é para reduzir carga tributária, reduz a carga, reduz a alíquota de tributo, reduz outra forma, mas que todos paguem. O pior da situação é que aquele que é cumpridor do seu dever, que paga, ele arca com o ônus daquele que não paga, que é o sonegador. E por isso que o modelo da administração tributária moderna busca o quê? Deve se tratar muito bem e ter medidas de incentivo para quem cumpre com a obrigação tributária, inclusive com multas mais brandas, com possibilidade de redução até de tributo em determinadas situações, pelo contrário, para aquele que sempre insiste em não cumprir, em sonegar, arma todo um arcabouço de fraude, né, de organização criminosa para não cumprir com o tributo, é necessário que tenham medidas muito pesadas, e o crime tributário é uma delas. Se usa o crime também para punir, mas a construção dos bens, a busca patrimonial pelo próprio fisco, mundialmente é utilizada. Fechar o estabelecimento sonegador contumaz pelo próprio fisco, mundialmente, são medidas que a legislação brasileira não existe. São 3 medidas: o crime, a possibilidade do fisco poder fechar um estabelecimento com sonegação contumaz, e de busca patrimonial daqueles que subtraem, reaver aquele dinheiro pelo próprio fisco de forma administrativa. Se eu estou falando de Espanha, de Alemanha, de Estados Unidos, todos esses países, e Chile, que eu falei, todos existem essa possibilidade. Uhum.
Então, facilitar para quem quer cumprir, para quem está disposto a participar, a coparticipação de todos para sustentar a sociedade e punir exemplarmente aqueles que não cumprem. Tá certo. Flávio, obrigado pela tua resposta. Deixa eu trazer aqui o Lac, quer te fazer uma pergunta em seguidinha, mas antes deixa eu colocar, Lac, a pergunta do Carlos Teixeira, que apontou o dedo antes de ti aqui. Carlos Teixeira, obrigado pela tua participação, ele que esteve aqui também conosco no programa, conversando aí, trazendo muitas informações. Ele comenta assim, Flávio, primeiramente, parabéns ao Flávio, com quem tive orgulho de trabalhar na Receita Federal do Brasil. Gostaria de perguntar a ele se na reforma tributária em discussão no Congresso, se o tema do crime está sendo tratado. Olha, a minha pergunta, permite que eu complemente, a minha pergunta é exatamente nesse sentido, né? Complemento a do Carlos Teixeira. O nosso Congresso, sabidamente, é formado por mais de 50% de empresários e deputados ligados aos grandes grupos econômicos, né? Como é que nós vamos lidar com isto na reforma tributária? Complementando a pergunta do Carlos Teixeira. Como é que tu imaginas? Agradeço aí ao Carlos Lac pela pergunta. O que eu falo, primeiro, não está previsto o crime tributário dentro das propostas, tanto a proposta feita pelo grupo da FGV, como as demais no Congresso, pelo que eu tenho, nenhuma trata o crime tributário. Tá? Existe um projeto de lei, se não me engano, 423, que trata uma reforma do crime tributário, uma alteração. Ele foi feito ainda na gestão anterior, né, não nessa legislatura, na legislatura anterior, esse projeto de lei, mas que ele não está em andamento e ele trata o crime tributário. A gente entende que ele precisa de alguns ajustes, mas é uma legislação que equipara o crime tributário ao crime de corrupção. São duas faces da mesma moeda, todos dois retiram dinheiro da sociedade. Normalmente as pessoas têm mais horror da corrupção, mas sonegação é a mesma coisa. Você tem um valor que a sociedade decidiu por seu representante lá no Congresso, que é para ser arrecadado, que é a arrecadação potencial, uma parte é retirada pela corrupção e uma parte muito maior é retirada pela sonegação. E o que sobra, só vamos pensar essa parte do meio nesse sentido. Então, não está previsto. A gente entende que era fundamental. O modelo tributário moderno tem que ter um modelo muito simples, e a reforma tributária é muito positiva para trazer essa simplificação. Então, você tem que trabalhar com a simplificação do sistema tributário, você tem que trabalhar com a extinção desses modelos de parcelamentos especiais, com anistia de multas e até remissão de tributos, que é a extinção de tributos aí, que você excluía o próprio tributo, não só a multa. Então, são fatores que precisam acabar e trazer junto. Então, você tem medidas de facilitação, simplificando a legislação, tornando mais claro, ao meu ver, com multas mais brandas para quem é simples inadimplente ou que eventualmente cometeu, mas com muito benefício para o contribuinte que é adimplente, que paga em dia. Esse contribuinte, a meu ver, nós tivemos isso em 98 na legislação da COFINS, quando ela subiu de 2% para 3%, que esse adicional poderia ser, se o contribuinte pagasse em dia, ele poderia compensar com a contribuição social sobre o lucro. Eu acho que algo nesse sentido deveria, o contribuinte que paga tudo em dia, talvez até na alíquota dele deveria ser reduzido, beneficiar quem paga corretamente, mostrar que o caminho tem que ser o inverso que é hoje. Hoje, praticamente, você beneficia quem não paga, se você não pune. Tem que se punir exemplarmente aquele que não cumpre, mas beneficiar aquele que cumpre corretamente com o seu dever tributário. O senhor acredita que hoje o Brasil funciona como um paraíso fiscal? Já que é uma legislação bastante branda para o sonegador, essa imagem é cabível? Olha, eu diria que nós temos uma legislação bastante branda e poucos instrumentos de busca patrimonial como outros países têm. Numa Holanda, estou falando de Holanda, país liberal, país simples, se um contribuinte ficar 3 meses em atraso, 3 meses, a própria administração tributária manda prender.
E perguntando por um colega do fisco holandês, mas e o juiz não solta? Ele respondeu, mas vai soltar por quê? Ele deve. Você vê, olha o modelo mental. 3 meses de atraso, você põe na cadeia. Numa Holanda. Não estou falando de país, de ditadura, nem nada disso. É muito diferente. Queria agradecer muito a tua participação aqui hoje conosco e teus esclarecimentos. O espaço também fica aberto, porque o tema, na verdade, ele é bastante amplo e gostaríamos de ter a tua presença aqui novamente para dar andamento, né, e aprofundar um pouco mais esse tema. Os nossos ouvintes têm aqui na RS Rádio sempre um espaço qualificado onde a gente tenta, nós trazemos esses comentários, né, essas informações sobre tributação e tentamos aqui, eu e o LAC, de certa forma, facilitar a compreensão sobre esses assuntos muito técnicos, mas de fundamental importância para a compreensão do povo, da população brasileira. Um grande abraço para ti, então, Flávio, muito obrigado pela tua participação aqui conosco. Eu que agradeço e estou à disposição. Acho que é importante a gente divulgar esse tipo de tema para melhorar a nossa sociedade, né, a participação da sociedade nas instituições como um todo e nas instituições políticas também. Obrigado. Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história. Olá, pessoal, estamos iniciando o nosso RS em Pauta de hoje, dia 1º de junho de 2020. Vou trazer aqui para a tela, gente, o ministro Celso Amorim, que já está chegando aqui, já está conosco, aguardando, conseguiu chegar um pouquinho antes. Que bom, vou trazer aqui para a tela. Seja muito bem-vindo, ministro. Bem, boa tarde, tudo bem. Boa tarde, que bom que o senhor esteve aqui conosco. Ministro, eu sou o jornalista Everton Lacerda, então participo aqui, apresento o programa RS em Pauta, aqui na RS Rádio, que é uma rádio web vinculada ao Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Rio Grande do Sul. Estão comigo aqui o jornalista Luiz Augusto Kern, que tem contatado com o senhor, e o Christian Azevedo, que ele é auditor fiscal, e ele é diretor de comunicação do Sindifisco RS. Seja muito bom dia, ministro. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Vou encaminhar para o LAC, já que fez o contato com o senhor, então, para uma breve apresentação, o LAC quer encaminhar a primeira pergunta aí, ministro. Boa tarde, ministro. Ministro, o senhor foi ministro de 3 governos, do presidente Itamar Franco, do Lula e da Dilma. E é uma pessoa que tem trânsito internacional, reconhecido em todas as embaixadas, foi nosso ministro das Relações Exteriores, é mais do que um técnico nessas áreas, é um pensador político e uma pessoa de uma larguíssima experiência. Então, eu queria que o senhor, nesse início de conversa conosco, o senhor apresentasse para os nossos ouvintes, telespectadores, a sua percepção dessa crise brasileira e como ela se insere no cenário internacional que o senhor tanto conhece, tanto frequentou, ajudou a criar os BRICS, né, uma das pessoas, talvez a principal pessoa dos BRICS que foram tão relevantes nesses últimos anos no mundo. Qual é a sua percepção sobre a crise brasileira e internacional no momento? Bom, boa tarde de novo a todos e ao LAC aí, que disse assim que você é conhecido, né? Então estou me referindo assim. Olha, é muito difícil você falar, assim, porque são tantos aspectos, né? Mas eu acho o seguinte, vou dizer o óbvio, depois aos poucos a gente vai chegar a coisas mais específicas. Essa é, evidentemente, a maior crise que o mundo está vivendo desde
desde a Segunda Guerra Mundial, é a maior crise sanitária desde a gripe espanhola, que, portanto, praticamente um século atrás, né? E o que há de peculiar no Brasil, não digo que é peculiar, porque nós temos outros problemas ocorrendo em outros países, mas eu acho que eu gostei muito de uma frase do Paulo Nogueira Batista Júnior, participei com ele outro dia numa coisa da CNBB, que disse assim: essa é a pior crise da nossa história, com o pior governo da nossa história. Então, essa combinação no Brasil é que é realmente muito... Talvez algum americano possa dizer coisa parecida em relação ao Trump, não sei, é possível que sim. Mas, de qualquer forma, ainda com os absurdos todos que o Trump tem feito e falado e dito, não está somado a tudo, digamos assim, uma certa gratuidade nas atitudes aqui, que só é explicável, para não ser totalmente gratuita, em função dessa total submissão justamente aos Estados Unidos. Então, nós temos aqui uma crise sanitária, uma crise política, uma profunda crise nas relações internacionais do Brasil. Veja bem, é a primeira vez na história do Brasil que todos os chanceleres vivos, à exceção dos diplomatas que são do serviço ativo, representando de alguma forma todos os governos da nova república, resolvem via público, por um artigo, para dizer que chega, não dá para ser assim. Não dá para ser assim. Isso nunca aconteceu. Eu sei que as pessoas discordavam de mim, muitas, né? A mídia e outros. Eu também discordei de outras políticas, Mas eu digo o seguinte, eu fiquei 50 anos, por exemplo, na diplomacia, né, incluindo o tempo de ministro, e eu nunca tive vergonha da política externa brasileira. Eu podia não concordar, podia ter uma coisinha ou outra que me incomodasse um pouco mais, mas nunca tive vergonha da política externa como um todo. Achava que ela podia ter sido mais ativa nisso, mais resistente naquele outro ponto, mas eram coisas de nuances. Não vou dizer que a nuance não seja uma coisa importante, mas agora não, agora é uma coisa envergonhante. A cada dia ocorrem mais coisas que nos deixam mais envergonhados. Sem fim, né? É quase assim desde os símbolos, né? Como, por exemplo, tirar a escultura do Santiago Dantas, de uma sala lá em Brasília, até as coisas, enfim, as pessoas que acompanham, isso não é a ação do ministro em si, mas, enfim, acompanham o presidente com bandeiras de países estrangeiros, Estados Unidos e Israel, até os israelenses não estão contentes com isso, pelo que eu tenho percebido. Enfim, e ao mesmo tempo, em termos de conteúdo, o Brasil abandona o multilateralismo, abandona os princípios da não intervenção, abandona a ideia da solução pacífica de controvérsias, abandona a sua permanente crítica a medidas unilaterais e, pior de tudo, abandona o ponto básico inicial de tudo, que é a independência nacional. Enfim, então, isso eu falei mais da política externa, mas eu poderia me estender também sobre outros aspectos que provavelmente você já tem falado aí, mas que compõem esse quadro, digamos, de uma crise composta, digamos assim, em que tem uma tremenda crise sanitária e uma tremenda crise política. O que está acontecendo nos Estados Unidos agora, que eu acho que merece atenção, mas aí é uma coisa um pouco diferente, porque é mais uma crise social, que pode vir a ter aspectos políticos, também não se ignora. E aqui, por outro lado, eu fico pensando se no Brasil também nós não teremos uma crise social, que talvez não seja idêntica, porque, obviamente, que a morte do George Floyd, que foi uma coisa absurda, desencadeou esses protestos. Mas é uma coisa que vem de longe, né? Que vai se somando, vai se somando, vai somando. Eu não sei se no Brasil também, em algum momento, digamos, as pessoas não vão ficar cansadas. Chega de me explorar, chega de me tratar mal, chega de... E aí será uma coisa que não é política, nem é nenhum partido específico, mas que pode, de alguma maneira, repercutir. Mas voltando, então, eu acho isso. Eu acho que no mundo nós temos uma crise que não é que ela vai mudar tudo, mas ela coloca em discussão alguns pressupostos do que estava acontecendo até hoje. Uma delas é, digamos assim, a globalização desenfreada, né? O predomínio absoluto do capital financeiro. Por outro lado, em termos geopolíticos, você tem algo que provavelmente iria se passar de qualquer maneira, mas se acelerando, que é a ultrapassagem dos Estados Unidos pela China como o país mais influente no mundo. Não quer dizer que seja o mais forte em tudo, não, porque os Estados Unidos continuarão a ter uma grande supremacia militar.
Enfim, então essas coisas todas se combinam e aí nós ficamos ainda perguntando qual será a resolução de todos esses fatores. Eu acho que aqui na América Latina nós também estávamos tendo crises sociais, quer dizer, em alguns lugares tendo uma volta de governos progressistas, é muito importante que ver a Argentina e o México com governos mais voltados para os pobres. O Alberto Fernandes já tinha dito isso, mas agora eu vi o López Obrador também diz assim, vamos tratar dos pobres, que ao tratar dos pobres nós estamos tratando de todos. Mais ou menos o mesmo pensamento do Alberto Fernandes. Isso vai configurar uma América Latina diferente quando o Brasil mudar. E quando eu digo mudar, claro que eu quero que seja um governo progressista, vocês conhecem os governos que eu trabalhei e como me empenhei, e etc. Mas basta ser normal, que o Brasil normal estava vendo coisas assim de outros períodos. Eu não vou me estender sobre o governo Lula e Dilma, se vocês quiserem perguntar, falarei, mas eu digo, porque é óbvio, né? Fiquei somando os dois. Mas, ministro... Foram 8 anos, mais 4, quase 12 anos. Tá. Não, uma frase. Eu me lembrando, por exemplo, as atitudes, mesmo no governo do Fernando Henrique Cardoso, o Brasil mediando em crises como o Iraque, que eu fui embaixador na ONU, ou sendo atuante na questão de saúde na Organização Mundial do Comércio. Enfim, tudo absolutamente o oposto do que se passa hoje e é o reflexo externo da situação interna agravada por um péssimo chão. Ministro, o seu áudio deu uma falhadinha agora, não sei se Está me ouvindo, não? Não, ele tinha dado uma falhada, mas a gente está lhe ouvindo sim. Sim. Ministro, eu queria lhe fazer... O senhor fala em crise composta. Acho que eu não estou ouvindo bem. O senhor está ouvindo bem? Vamos esperar... Desculpe. Vamos esperar reconectar o sinal direito. Como é que está agora, ministro? O senhor está ouvindo bem agora? Como é que está o sinal aí? Agora deu uma travada aqui, né? O vídeo também travou um minuto. A gente vai voltar aqui à conexão em seguida com o ex-ministro Celso Amorim, que está nos falando agora, nos concedendo também uma entrevista, a visão dele sobre esta questão, o atual momento, né, de pandemia e as relações, inclusive, do Brasil aí, as relações internacionais do Brasil neste momento com os demais países. Inclusive, pessoal, não sei se vamos esperar a conexão do ministro, eu tenho uma pergunta para fazer para ele, que era em relação... tá chegando o ministro aqui, vamos ver, está conectando novamente. Vamos aguardar aí completar a conexão aqui no nosso espaço. Vamos ver. Olá, ministro. Agora tinha dado uma caída no sinal. Está nos ouvindo agora? Eu estou vendo, mas estou vendo mal. Eu posso tentar mudar para o 4G. Eu não sei se é minha... Não, está bem agora, ministro. Para mim está bem também. Tá, agora já está vindo bem. Ministro, eu queria só aproveitar e fazer uma pergunta. Como é que o senhor está vendo essa relação também, essa pressão, falando em América Latina, a pressão aí que a Venezuela está sofrendo em relação aos Estados Unidos nesse momento também? Olha, eu acho que a relação com a Venezuela ilustra, talvez como poucas outras situações, os absurdos dessa submissão total aos Estados Unidos. O que nos leva, eu mencionei antes, a abandonar princípios fundamentais, como esse da não intervenção, a condenação que sempre fazemos às sanções unilaterais, e o que nos levou a uma ação totalmente inédita. Nós fizemos tantas coisas que é até difícil, tantas coisas ruins, que é até difícil situar, mas uma coisa quase totalmente inédita foi essa retirada. Está um pouco fraco ainda o sinal, ministro. Da Venezuela, algo que está muito cortado. Ele estava bastante... Não vai funcionar. O sinal aqui está travando, ministro. Eu acho que se ficar uma pessoa só aparecendo e cortando a imagem, eu vejo melhor. Fecha no ministro, isso, acho que sim. Então, eu não estou ouvindo. Agora sim, ministro. Agora sim, vamos deixar a imagem só... Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Sim, estamos lhe ouvindo, ministro, pode falar. Não está. Um momentinho, eu vou tentar mudar aqui.
Tá, tranquilo, ministro. A gente fica aguardando aqui enquanto o senhor tenta reconectar aí, vamos tentar melhorar o sinal. A internet aí, nesses tempos de pandemia, tem sido assim, muito utilizada, né? Muitas pessoas usando também, muitas lives, muitos em casa. Eu mesmo já fiz isso, né, pessoal? Já mudei várias vezes de lugar em alguns nossos programas e costuma melhorar, eu fico mais perto do modem, às vezes, pelo Wi-Fi, né? Mas eu também tenho, depois, duas perguntas para fazer para o ministro. Uma está relacionada àquele manifesto que ele assinou, junto com mais 5 ex-ministros de defesa, porque ele também foi ministro da defesa, né? Em reação àquela nota publicada pelo general Heleno, que muitos interpretaram como uma ameaça velada, né, ao Supremo Tribunal Federal. Chegou aí, Christian, dá uma seguradinha, vamos ver se reconectou, ministro. Agora o senhor nos ouve bem, ministro? Estou ouvindo um pouquinho melhor, mas vocês me ouviram um pouco? Não sei. Sim, lhe ouvimos tudo, ministro. A gente estava conversando, enquanto isso, o Christian já tem uma pergunta para lhe encaminhar também, já lhe passamos a palavra agora para o senhor continuar. Tá bem, só para terminar a coisa da Venezuela, que eu falei, né, comecei a falar, uma coisa inédita, absolutamente inédita, é você retirar os diplomatas do país, e todos os diplomatas, é uma coisa que você só faz antecipando uma guerra em que você vai estar envolvido. Enfim, só para mostrar o absurdo da situação. Os próprios brasileiros lá ficam sem proteção, ou a necessidade de comunicação, que entre países vizinhos é fundamental, enfim. Ministro, teve um manifesto, né, que saiu dos ex-ministros de defesa, e o senhor foi um dos que assinou, em reação, né, àquela nota publicada pelo general Heleno. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco essa nota, e também gostaria que o senhor fizesse uma reflexão sobre essa questão que antes das eleições e durante as eleições, o governo Bolsonaro e seus apoiadores comentavam muito que o Brasil, até então, nos governos do PT, se guiava nas suas relações exteriores pela ideologia, eram muito ideológicos as atuações. E, no entanto, o que o senhor acha da atuação atual? Ela fugiu da ideologia ou não? Bem, eu acho que, começando pela sua última parte da sua pergunta, eu acho que nem o nome de ideologia ela merece, né? Porque é uma coisa assim, talvez astrologia, não sei, algo assim, ou mitologia, já que se trata de um mito, mas não no sentido bonito da mitologia grega, mas de uma mitologia trágica, tragicômica, ilustrada por aquela reunião ministerial. Ninguém poderia conceber, nem um quadro de Goya, né, o pintor espanhol Goya, pode conceber de uma reunião entre bruxos e feiticeiros uma coisa tão absurda, tão grotesca quanto aquela reunião ministerial. Mas, voltando à sua pergunta prévia, preciso dizer o seguinte: a nossa nota não foi reação específica à questão do Heleno, porque foi anterior até, mas ela reagia às manifestações constantes, algumas delas com a presença do presidente, que pediam golpe, AI-5, etc. E elas, de certa maneira, o sentido da nota é reafirmar a confiança nas Forças Armadas como instituição, pelo que ela tem de histórico, e, ao mesmo tempo, reafirmar a certeza de que elas não se deixarão levar por essa visão golpista. E eu continuo achando isso. Eu acho que a nota do Heleno certamente foi algo muito preocupante. Ele depois tentou meio que colocar panos quentes, acho, no que ele próprio tinha dito, dizendo que não haveria golpe, etc., embora ele tivesse falado de consequências imprevisíveis. E eu vejo também, pelas análises, né, eu não tenho tido contato com ninguém da área militar, né, mas pelas análises que eu vejo, pessoas bem informadas, etc., que há uma certa... divisão não é uma palavra boa aí, porque dá a impressão que você está falando de cisão, mas há uma separação entre os que são os militares que estão no governo, especificamente, e os militares como entidade. Não quero dizer que entre os militares como entidade também não haja muitas pessoas que individualmente defendam até o AI-5, que sejam muito críticas, há muitos militares da reserva também,
alguns que não chegaram, inclusive, ao generalato, ou não chegaram ao máximo posto, e que têm ressentimentos variados, que também entram nessa linha. Mas eu tenho a impressão que os comandos militares, pelo que eu leio, né? Ontem mesmo li uma coluna muito boa, muito bem feita, da Helena Chagas, e eu tendo a concordar com aquilo, e ver que achou uma certa resistência nos militares da ativa, sobretudo os comandos militares, porque eles são preocupados com o futuro da própria instituição, a se deixarem levar por esses apelos, seja de fora ou seja de dentro do governo, que podem estar acenando para um golpe. Eu vejo isso dessa forma. Claro que a gente não tem certeza absoluta, né? Mas a impressão que eu tenho é essa, e eu continuo contando com isso. E eu acho que a nota dos ministros da Defesa, que na verdade inclui todos os ministros civis da Defesa, vivos, a exceção de um que foi ministro Fernando Henrique Cardoso, que não foi encontrado. Eu acho que não sei se depois ele teria. Mas, enfim, todos os demais ministros do governo recentes, inclusive o governo Temer, portanto, espectro de ideias bastante amplo. É isso. E com relação à questão ideológica, veja bem, nossos governos, falando mais aqui do período que eu fui ministro das Relações Exteriores, foi muito pragmático. Nós tivemos excelentes relações com os Estados Unidos. O presidente Bush veio aqui 2 vezes, levou o presidente Lula para conversar em Camp David, que é uma coisa assim ampla, uma conversa de 5 horas, 5 ou 6 horas, sei lá, incluindo jantar, etc, etc. Uma coisa muito substanciosa, foi quase uma reunião uma reunião de gabinete conjunta. Não estou falando isso para me gabar, não, porque eu não vivo falando disso, mas só para mostrar que era uma coisa muito pragmática. Quando havia um problema sério aqui na nossa região, o presidente Uribe, da Colômbia, que não pode ser acusado de ser esquerdista por ninguém, né? Nem pelos mais desenfreados terraplanistas, o presidente Uribe não ia para Washington, ele vinha para o Brasil, porque sabia quem podia ajudá-lo a resolver seu problema com a Venezuela, com o Equador, ou às vezes até problemas internos, era o Brasil. O presidente Uribe veio aqui pedir auxílio para dialogar com os sindicalistas. Uma coisa curiosa, isso nem era eu que tratava, porque eu não era. Mas, enfim. Então, o que tinha de ideológico era pragmático. Nós estabelecemos relações com todos os países da América do Sul, excelentes, excelentes. O presidente Pinheira, do Chile, na época lá, que ainda não tinha ficado tão assim, ele veio aqui ao Brasil, o presidente Lula apoiou o Brasil como membro permanente do Conselho de Segurança. Eu acho que a ideologia tinha na cabeça das pessoas. Claro que se você considerar que apoiar a ideologia, apoiar a Constituição, querer que o Brasil tenha um papel importante no mundo, querer que o Brasil seja independente, que não se curve à China, mas tampouco se curve aos Estados Unidos. Se isso é ideologia, bom, aí não tem jeito. O que eu acho que hoje é uma confusão mental absoluta com um propósito. Claro que não é uma confusão mental à toa. E o propósito é esse de uma submissão à extrema-direita norte-americana. Tenho certeza que se houver uma mudança nos Estados Unidos, inclusive a relação vai mudar. Porque não interessa a um país minimamente que tem que ter uma ação internacional de uma forma ou de outra consequente, se alinhar a um governo absolutamente sem condições. Agora, ontem ou anteontem, estava vendo uma notícia, não sei se isso já se concretizou, mas era uma coisa que vinha de setores importantes norte-americanos, que o Trump está pensando em fazer uma reunião de um G7 ampliado, não incluiu o Brasil, incluiu Índia, Rússia, China, quer dizer, os outros 3 principais dos BRICS, fora a África do Sul, que não é que não seja importante, mas menor em termos de tamanho, e Austrália, porque a Austrália é uma aliada fiel também. Então, 3 países importantíssimos, mais a Austrália. E não incluiu o Brasil. Impressionante. É possível até que venha incluir, porque se fizerem apelos, não sei o que mais que se pode entregar, mas, enfim, é possível. Mas, quer dizer, o Brasil está desacreditado. O Brasil não tem presença internacional. O Brasil, hoje em dia, era chamado, eu falei eu podia dar muitos exemplos em que o Brasil foi chamado para participar de questões importantes. Aliás, não só no governo Lula. Eu como embaixador nas Nações Unidas, que presidiu o Conselho de Segurança, entregaram para mim a tarefa de coordenar 3 painéis sobre o Iraque, que era o principal tema naquele momento. Na época que o Conselho de Segurança não conseguia nem funcionar depois de uma ação unilateral dos Estados Unidos e do Reino Unido. Então, gente, isso era o Brasil.
Uma vez eu estava de férias, até fui fora, e o embaixador do Japão, que era o presidente do conselho, estava encarregado lá de coordenar, me telefona, eu estava longe, para pedir que o Brasil presidisse um comitê lá de sanções sobre a antiga Iugoslávia, né? Já em função da crise do Kosovo, etc. Eu falei, pô, mas por que o Brasil? Pô, eu estou aqui. Senão não tem que ser, porque o único país que a Rússia e os Estados Unidos aceitam é o Brasil. Imagina. Isso era o governo Fernando Henrique. Então, esse é o Brasil verdadeiro, não é esse Brasil assumidamente vira-lata, que já não é nem um complexo, é assim, um desejo mesmo. Tem a frase que eu gostei do título do livro do Paulo Nogueira Batista Júnior, né, dizer que o Brasil não cabe no quintal de ninguém, não, mas estão tentando apertar numa camisa de força para ver se a gente entra no quintal dos Estados Unidos. Resta saber se os Estados Unidos querem a gente no quintal. Tá certo. Ministro, em relação à relação com a China, como é que o senhor vê assim, esses confrontos, aí, a posição do governo, não só do presidente, mas também as falas assim, dos filhos dos presidentes, né? Isso pode afetar a nossa economia, a relação comercial com a China? Claro que afeta. Já afetou, inclusive, na parte mais importante, que é emergencial. O país que mais tinha condições de ajudar o Brasil ajudou a Itália, país capitalista desenvolvido. Era a China, porque, apesar lá das hesitações, eventuais erros iniciais, não sei, conteve a pandemia e já ficou numa situação de poder, inclusive, ajudar os outros. E ajuda, né? Claro que, não estou dizendo que não tem interesse, é claro que tudo tem interesse, mas poderia, nesse momento crítico, ter nos ajudado não só com equipamento, respiradores, etc., né? Mas também até com a prática, com as práticas que eles adotaram, que se tivessem sido seguidas aqui, não estaríamos hoje atravessando, talvez, essa situação trágica que nós estamos vivendo. Veja bem, a crise no Brasil, enfim, o agravamento do coronavírus começou no Brasil junto com a Argentina. Aliás, a primeira morte até ocorreu lá, depois é que ocorreu aqui. Bom, vocês sabem disso, estão aí no Rio Grande do Sul, sabe melhor. Eu, por acaso, estava saindo de Buenos Aires quando teve o primeiro caso, 2 ou 3 dias depois a pessoa morreu. Gente, hoje a Argentina tem, sei lá, 1/10 das causas de morte no Brasil, menos até do que 1/10. Então, sabe, nós realmente o estado do Rio de Janeiro passou a China em número de mortos. O estado do Rio de Janeiro. Então, gente, é uma tristeza. E isso tudo poderia ter sido evitado, e eu acho que, claro, em parte, não sei totalmente, mas poderia ter sido diminuído, e eu acho que a China poderia ter nos ajudado. Então, e essa é a parte emergencial. A parte econômica, e claro que a China também não vai desprezar o Brasil, ela precisa barganhar, até para conseguir um bom preço também de outros fornecedores, mas ela não vai dar prioridade para o Brasil, como deu antes em várias outras situações. Ela não vai, se tiver uma restrição sanitária, como já houve no passado, sobre frango, sobre algum outro aspecto, ela vai ser provavelmente mais rigorosa do que foi no passado. Se tivermos que enfim, também isso aconteceu com soja, sempre é difícil. O comércio internacional é uma coisa muito complexa, não é uma coisa vende, compra, não, é complexa. Interesses protecionistas funcionam, outros interesses funcionam, e nós perdemos essa vantagem de ser o parceiro estratégico. O Brasil tem uma parceria estratégica com a China, né, que é histórica. Enfim, formalmente foi feita no governo do Itamar Franco, eu era chanceler também, mas, de certa maneira, já vi. E terminar, são 3 dimensões que eu gostaria de dizer, que é da parte emergencial, a parte comercial, né, e a parte também do investimento. A China vai... A China vai ser o país, as pessoas falam que em plano Marshall, que pode para o pós-crise, né, ou para a saída da crise. Se houver mesmo um plano Marshall, vai ser em grande medida um plano Xi Jinping, goste a gente ou não. É assim, porque é quem vai ter disponibilidade, né, de capital, por várias razões, porque saiu antes da crise, porque a economia está se recuperando, né, enfim, e além do mais, porque tem um tipo de governança, não vou aqui entrar, não estou dizendo que é perfeito nem nada disso, mas tem um tipo de governança que permite destinar recursos de uma forma que nem sempre nos outros países acontece. Eu tenho visto, por exemplo, eu já tratei da questão de saúde,
né? Em várias posições, enfim, que tive. E eu vejo agora a queixa que existe muitos especialistas dizer, mesmo quando se prevê, por exemplo, o Estado injeta recursos importantes nos laboratórios, se eles não fazem serviços próprios para as populações mais pobres, seja para a cooperação internacional, isso vai ficar sendo usado só pela classe média alta dos países ricos. Essa que é a questão. Então, eu acho que a China tem uma política diferente. Não que ela não vai dar prioridade aos chineses, é claro que vai, mas ela vai também atuar de uma maneira mais aberta internacionalmente, porque é do interesse dela, né? Esse programa, um cinturão, uma rota, um cinturão, uma estrada, um cinturão, já era uma antevisão de um eventual plano Marshall. É só aumentar isso e acelerar. Muito obrigado por estar presente conosco aqui e um grande abraço para o senhor. Queria lhe agradecer a participação no nosso programa em nome do sindicato. Obrigado a vocês todos. Desculpa, o problema técnico aqui é insuperável. Com outras plataformas não tem problema, mas com essa eu tenho. Bem que o senhor tinha dito, né, ministro? Abraço a todos. Um abraço, ministro. O senhor é um pensador, um intelectual que orgulha nosso povo, o nosso Brasil. Muito obrigado pela sua gentileza em participar do nosso programa. Não estou ouvindo. Muito obrigado, ministro. Muito obrigado. Foi uma honra ouvi-lo, tê-lo, o senhor aqui conosco. O senhor que sempre é muito brilhante nas palavras e tem uma experiência que realmente sempre enriquece quando o senhor fala. Muito obrigado. Uma excelente semana aí para o senhor. Então é isso. Tenho certeza que vocês gostaram dessas duas entrevistas. Estaremos aí preparando mais 2 ou 3, né, dependendo da programação, no nosso próximo sábado, aqui na TV Urbana, em parceria com a TV Científico RS. Mais uma vez eu lhe peço, curta, comente, compartilhe, participe nas redes sociais do nosso programa, afinal, são vocês que fazem ele se tornar cada vez melhor. Até a próxima, um grande abraço.